Oi, obrigada, Carlos, pelo convite. A Luciana Campana, Personal Organizer, é uma mulher de 53 anos, casada, mãe de 2 filhas, ainda não sou vovó, morro de vontade de ser, mas não sou. E eu fui designer de bijuterias por 18 anos, né? E chegou um momento que eu desenvolvi uns probleminhas na coluna e o meu médico chegou para mim e falou assim: ou você para ou você opera. E eu falei: não opero, né? Falei: vou parar. E coincidentemente nessa época, eu já conhecia a Priscila Saboia, que inclusive foi com ela que eu fiz o meu curso principal, pelo programa É de Casa, pelo Fantástico e tudo, e eu já me interessava por esse mundo da organização, né? E nessa fase que eu estava naquela situação de não operar, né, e precisando encontrar um novo segmento de trabalho para mim, que não fizesse tanto esforço físico, porque a bijuteria eu ficava nessa postura 13, 14 horas por dia, né? Aí foi quando a minha irmã ficou em casa um período comigo. E ela abriu meu guarda-roupa, ela fez assim: eu quero esse armário quando eu mudar. Aí eu falei para ela assim: beleza, pagando, tamo junto. Ela falou: não, eu tô te falando sério. Por que você não vai atrás de fazer um curso, de você se profissionalizar? Olha o teu armário. Eu já tinha o hábito, né, de guardar o que é macacão, o que é pantalona, o que é calça, tudo por ordem de cor. Eu já tinha isso comigo, porque já era fácil. Eu quero meu macacão tá aqui. Eu quero minha calça tá aqui. Eu quero, sabe? Já era fácil isso para mim. Aí eu falei: poxa, conheço a Priscila Saboia, tal, já vi os programas dela, vou pesquisar esse mundo. Foi quando eu comecei a ir atrás e pesquisar, entrei na fila de espera e fiz o curso com ela. E assim, Carlos, cada aula eu ia me apaixonando num nível. E aí que eu entendi que eu não era organizada. Eu era uma pessoa arrumada. Sabe, o arrumado é aquele que você fecha a porta do guarda-roupa, por fora tá tudo arrumadinho. Só que por dentro tem uma coisa fora do lugar, né? Eu tinha na minha casa aquelas famosas gavetas da bagunça, né? Aquela gaveta que você coloca de tudo e quando você precisa você não acha nada, né? Que você perdia horas procurando. Ou então, não sei onde tá, saio, vou lá e compro outro que tá mais fácil, né? Principalmente coisas pequenas, né? E dentro de casa. Então, foi quando eu fui fazendo o curso, aí meu primeiro laboratório, que é o nosso estágio, é dentro de casa, né? E assim, meu marido joga tênis de mesa. E a gaveta de dry fit dele era o caos. Porque assim, né? Tirava as camisetas dele do varal, a hora que eu ia guardar, a gaveta tava assim, né? Porque são peças de tecido muito molinho, né? Então elas não param arrumadas dentro da gaveta, né? E aí chegou o momento que eu falei: essa gaveta eu desisto dela. Então assim, quando eu fiz o curso, a primeira coisa que eu fiz foi organizar a parte dele. Eu falei: é aqui que eu vou pegar, porque a minha dor era aquilo, né? E aí foi quando eu organizei as coisas dele. Então tem uma maneira correta. Até essa semana passada eu postei um videozinho, né, de uma gaveta de dry fit, né, bagunçada e depois ela arrumada. O espaço que você ganha dentro da gaveta e tudo. E aí eu fui fazendo as aulas, fui fazendo laboratórios e tudo. Agora eu falei: agora eu vou me jogar porque realmente eu me reencontrei. Então eu saí do produto físico e fui para o serviço. Eu amo o que eu faço. Eu amo transformar vidas. Eu amo chegar na casa de uma cliente e ver ela olhar para mim e falar assim: Luciana, você não tem noção de como isso me incomoda, essa bagunça. Eu não encontro nada, eu não acho nada, sabe? E a hora que eu finalizo o trabalho, a cliente olhar para mim e falar assim: você não está entendendo o que você fez na minha vida. Não tem presente maior que isso, sabe? Dentro da minha profissão. Você entender que realmente você levou para aquela pessoa, para aquela casa, para aquela família, né? A paz. Porque a organização é paz. É leveza. É tempo, sabe? Para você. Porque uma das frases que a Priscila falava no curso, tem algumas, né? Que a gente guarda e fala para as clientes quando a gente vai, né? Mas uma delas era assim: ó, você não pode perder mais que 20 segundos procurando o objeto. Eu até brinco, porque eu moro em casa, né? Eu moro em sobrado, então eu falo assim: eu perco porque eu tenho que subir um lance de escada, tá?
mas eu sei onde as minhas coisas estão. O que você perguntar, eu sei onde está. Independente do que for. E é isso que eu quero, que cada cliente que eu já entrei, viva, e cada cliente que eu vou entrar, viva também. Porque quando você tem essa noção de onde as suas coisas estão, você não sai para ir fazer que nem eu fazia antes. A gaveta da bagunça, eu não acho, eu vou lá e compro outro. Aí é onde você entra na compra consciente. Entende? Então, assim, fazer com que a cliente visualize tudo que ela tem, né? E é muito engraçado que, às vezes você começa, né? Porque quando a gente vai fazer o projeto, a cliente, você tem que tirar tudo, né? Você tira tudo dentro do armário, coloca em cima da cama para a cliente visualizar aquilo que ela tem. Ela precisa reencontrar com muita coisa que ela nem lembrava mais que ela tinha, sabe? E aí, naquele momento, ela começa, nossa, eu nem lembrava mais dessa calça. Menina, eu não lembrava mais dessa roupa. Eu fiz um projeto de uma cliente no Morumbi, que nessa fase, né, de estar tirando as coisas que eu mostrei para ela, ela tinha 3 camisas idênticas, da mesma marca, da mesma cor, igualzinha, Carlos. Só que assim, né, uma ela já tinha usado e 2 estavam com etiqueta. Aí ela tinha saído para trabalhar, quando ela voltou eu mostrei para ela aquela frase, né, que toda mulher fala, esconde do meu marido, deixa ele ver, é sempre assim, né. Aí eu falei, tá, mas e aí? Ela falou, uma eu vou tentar vender, óbvio que eu não vou receber, né, o valor que eu paguei nessa camisa na loja, e a outra eu vou dar para minha filha. Só que eu vou combinar com ela, do dia que eu usar, ela não vai usar. Ela falou, é isso. Ela falou, então, para você ver, né, que eu sabia que eu tinha, mas não sabia onde estava, o que era mais fácil? Eu ir lá comprar outra. Você entende? Pinças, né, mulher tirar um pelinho, né, da sobrancelha que está ali incomodando. Eu fiz um projeto que a cliente tinha 15 pinças dentro da casa dela. Por quê? Porque cada hora que ela usava, a pinça ia parar em um lugar. A pinça não tinha um lugar específico. Aí vem outra frasezinha. Tudo que tem casinha, volta para casinha. Então, o que é isso? Eu tirei a pinça, eu usei a pinça, acabei de usar, esterilizei, ela volta para o lugar. Quando eu for usar de novo, ela está ali. E se você adquire esse hábito, tudo dentro da sua casa vai ter um lugar certo para estar. E aí você não se perde mais. Você sabe onde estão as coisas. Então você não sai para ir lá na lojinha da esquina, comprar outra. Aí quando eu falo que o meu trabalho, ele não é um gasto, mas ele é um investimento, é por conta disso, Carlos. Porque você fala assim, mas uma pinça custa R$10, faz vezes 15. Fone de ouvido, pilha, se você não tem um lugar delimitado, você tem pilha pela casa inteira, e quando você precisa, você nunca acha. A hora que o controle remoto não vai funcionar, você não acha. Aí vira aquele caos, onde está? E aí, você sabe o que acontece? As pessoas começam até ter discórdias dentro de casa, discussões, às vezes por bobeira, por conta dessas coisinhas. Não, mas eu não sei onde está. Não, mas não foi você que tinha guardado? Não, eu não sei onde você guardou. É porque você coloca em qualquer lugar. Não, mas sabe? Aí começa aquele jogo de empurra. Então, quando você entra na casa de uma cliente, que você leva a organização, que a organização não é só fazer dobras perfeitas e trocar cabide. Vai muito mais do que isso. Vai muito além. Sabe? É você aproveitar melhor os espaços que ela tem, ela saber tudo que ela tem e, principalmente, ela visualizar e usar o que ela tem. Sabe? Porque você vai numa loja, você compra uma roupa, você comprou porque você quer usar. Você não comprou para ficar dentro da sacolinha escondida do teu armário lá no cantinho. Né? Você comprou para você usar. Só que se ela estiver escondidinha numa sacolinha, você não vai lembrar que ela tá. Então, é onde eu entro para mostrar para essa cliente aonde está aquela roupa dela. Para que ela veja aquela roupa dela.
ela use aquela roupa dela. Ah, mas essa roupa já não me serve mais porque eu engordei, porque eu emagreci, porque não faz sentido. Dá um destino para ela. Dá um destino para aquela roupa, para aquele sapato, para aquela bolsa, independente do que é. Né? Dentro de casa, homens que adoram guardar ferramentas, né? Essas coisas todas. Faz um housekeeping de vez em quando, né? Vai lá, dá uma olhadinha em tudo, vê se todas aquelas ferramentas que você tem, se está em condições de uso, se você ainda usa, sabe? Porque quando você faz essas avaliações na sua casa, você sabe o que você tem, você vai usar. Porque quando a gente, dentro de casa, a gente guarda coisas que a gente não usa, isso trava a nossa energia. O Feng Shui fala muito sobre isso. A relação, ela tem todo a ver, né? Porque o que acontece? Quando você chega na casa de uma cliente, né, principalmente aquelas pessoas que têm muita coisa dentro dos armários, a gente tira tudo, né, e começa a mostrar para ela tudo que ela tem. E aí é onde você começa a fazer algumas perguntas chaves. Há quanto tempo você não usa isso? Né, que aí a pessoa acaba vendo roupa ali que ela nem lembrava mais que tinha. Então, se ela não lembrava mais, é porque ela realmente não usava, né? E o que acontece? Nesse momento que a gente está fazendo toda essa análise das coisas que ela tem, é onde ela vai entender o que realmente ela usa e o que ela não usa, né? Porque o que ela não usa, o certo é ela dar um destino, que é o que o Feng Shui ensina pra gente, né? Tudo tem energia, Carlos, né? Nós somos energia, né? E tudo que a gente usa tem energia. Passou por alguém em algum processo. Então você imagina se você está dentro da sua casa, cheio de coisas que a gente pode dizer até que são tralhas, que não são usadas, sabe? Na época da pandemia, as pessoas falavam assim, eu não estou saindo, por isso que eu não estou usando. Beleza, a pandemia acabou faz tempo. Então assim, você não está usando mais por quê que você não está usando? Porque não te serve? Porque já não faz mais sentido para você? Então assim, deixa ir, sabe? Eu fiz um workshop no final de 2022 com o tema Como entrar 2023 com o pé direito. E ali eu falei isso para a mulherada que foi, né, nesse workshop, falei para elas assim, tá, virando o ano, você vai para a praia, você pula onda, você chupa romã, você guarda louro, você faz de tudo. O universo quer te mandar coisa boa. Porque o universo só quer te mandar coisa boa, né? Todos nós somos energias, todos nós somos luzes. Então o universo quer se conectar com a gente. Mas o que você está fazendo para que essa prosperidade, essa abundância, essa fartura que você vai lá pular ondinha, que você deseja, porque isso todo mundo deseja, chegue até você. Se você está dentro do teu armário, empanturrado de coisa que você não usa mais. De tralhas, né? E o Feng Shui, ele ensina muito isso. E tudo tem energia. E coisas paradas travam a nossa prosperidade. Então não adianta a gente pedir para o universo ter as coisas, né? As coisas boas, eu quero ter sucesso, eu quero crescer, porque isso também é prosperidade. Ter saúde também é prosperidade. Como que eu quero ter tudo isso, sendo que eu estou com o meu armário empanturrado de coisa? Sabe? Isso pode te trazer até doença. E eu vou te falar, Carlos, e não é só doença física como rinite, né? Você imagina você abrir um armário lotado de coisa, porque se está lotado, a pessoa não tira ali para limpar, né? Vai usar alguma coisa, tá com aquele cheiro de ácaro de coisa parada. Então, assim, você tem a questão da sua saúde física e da sua saúde mental. Porque a bagunça, ela gera estresse. Você sabe que teve uma reportagem na revista Veja, que está, se não me engano, foi em 2020, 2021. O quão está relacionado a ansiedade e depressão com a bagunça. Porque a pessoa que ela vive num ambiente que está bagunçado, né? Bancadas
um monte de coisa em cima, no chão, dentro dos armários, tudo. Aquilo causa uma poluição mental tão grande na cabeça da pessoa, na vida da pessoa, que isso impacta diretamente na saúde mental dela, sabe? E isso tudo o Feng Shui explica. Entende? Então, assim, é procurar pensar o quê? Eu não uso mais isso. Essa bolsa quebrou a alça dela. Tá. E por que ela está dentro do armário? Por que ela já não teve direcionamento para levar para o concerto? Quebrou? Tira dentro do armário. Ah, não volta para dentro do armário para depois falar assim, depois eu arrumo. Você não vai fazer. Você vai esquecer que aquela bolsa está lá dentro quebrada. Você só vai lembrar quando você quiser usar aquela bolsa de novo e aí a bolsa vai estar quebrada. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar brava, vai ficar bravo, porque eu tô atrasado, tá pensando de ir com essa bolsa que combina com essa roupa, agora eu não posso usar a bolsa, porque a bolsa tá quebrada porque eu não levei ela para arrumar. Olha o ciclo que isso vai girando. Você entendeu? E o que é a irritabilidade? É o cansaço mental. E o que o Feng Shui ensina? Que essa irritabilidade é queda de energia. A nossa energia cai. Né? Então, um ambiente que ele está sobrecarregado de coisas, ele é um ambiente que está sobrecarregado de energia pesada. Deixa fluir. Sabe? Não é que eu vou chegar na casa da pessoa, às vezes a pessoa escuta e fala assim, ela vai chegar aqui e vai tirar tudo, vai jogar tudo. Gente, não é isso. Longe de mim, se você entrar dentro do meu armário, eu tenho muita coisa. Só que assim, tudo que eu tenho, eu uso. Porque eu faço o quê? A minha energia rodar. Eu faço a minha energia rodar. Entende? Então, tá tudo bem. Isso que é importante. O que não pode acontecer é ter um armário lotado de coisa para poder falar assim, eu tenho tudo isso, mas eu não uso nada. Você quer ver outra coisa que Feng Shui ensina, que a gente chama de tralhas dentro de casa? Remédios vencidos. Contas pagas. Hoje em dia a gente tem tudo na internet. Por que eu preciso guardar aquele monte de papel dentro de casa? Acumulando espaço, ocupando espaço, né? Acumulando papel. Papel traz bichinhos para dentro do armário, tracinha. Agora que a pessoa começa a achar um monte de roupa lá furadinha, são as tracinhas que o papel atraiu para dentro do armário dela. Caixa de papelão. Entende? Então, assim, todas essas coisas, o Feng Shui ensina pra gente. Alimentos vencidos. Cosméticos, né? Principalmente mulher que adora comprar um monte de creme, um monte de coisa. Dá uma olhadinha lá na prazo de validade dessas coisas. Sabe? Remédio, principalmente. Né? A gente tem esse hábito, né? De sair do médico, tô lá resfriado, tô doente, fui no médico, o médico receitou. Antes de eu ir em casa, deixa eu ver se não tem esse remedinho lá. Antes de eu passar na farmácia comprar. Né? Eu fiz um projeto que o cliente estava com o mesmo remédio, tinha 4 caixinhas do mesmo remédio lá. Exatamente por isso, porque era mais fácil sair, já estou na rua, passo, compro. Entende quando eu falo da questão do desperdício? Eu entendi e eu acho que vai dar muito jogo na próxima pergunta. Quero que você me fale um pouquinho mais sobre compra consciente. Então, a compra consciente é exatamente isso. É eu saber, quando eu visualizo tudo que eu tenho, Carlos, automaticamente eu só vou comprar o que eu realmente preciso. Essa é a verdadeira compra consciente. Entende? Eu vou ao mercado. Perde 5 minutinhos, abre teus armários, vê o que você precisa, anota, faz uma listinha. Eu não vou marcar no celular, faz um papel e caneta. Sabe, o pessoal da minha geração, 50 a mais, ainda gosta de anotar no papelzinho. Mas faça isso. Para você não chegar no mercado, comprar o que você já tem e esquecer do que você realmente precisa. Aí você tem 2 desperdícios, né? Do seu tempo e do seu dinheiro. Porque você vai ter que voltar ao mercado para comprar aquilo que você esqueceu. Né? E você comprou aquilo que você não precisava. Então, assim, quando a gente entra na casa da cliente, a gente mostra tudo isso.
tem uma maneira correta de você guardar, né, as coisas dentro da sua despensa, né, para que isso não aconteça, que você não perca prazo de validade, que você veja o que você tem. Por isso que a gente fala que a organização, ela vai muito além de dobras e cabides padronizados. Entende? Porque a gente faz com que a pessoa visualize. Quando você visualiza, você não sai para comprar uma jaqueta igual que nem eu dei, né, que eu contei da moça com as camisas iguais. Você não faz isso, porque você está vendo o que você tem. Entende? Então, eu vou te contar um caso. A minha primeira cliente, eu me formei como PO é Personal Organizer, né? Aí, meu marido, ele trabalhava com o serviço de manutenção residencial e ele tinha uma cliente, uma senhorinha que é amiguinha, né? Que eu falo assim, vira minhas amiguinhas. E aí ele foi na casa dela fazer um serviço e aí ela comentou com ele, ai, Marcelo, eu tô precisando, meu marido chama Marcelo, né? Ai, Marcelo, eu tô precisando tanto de uma pessoa para vir organizar meu guarda-roupa e tal. E ela contando para ele, falou assim, minha esposa acabou de se formar. Pede para ela vir aqui, a gente já se conhecia, né? Fui na casa dela. Aí era o meu primeiro projeto. Então você imagina, eu ir na casa dela, fazer a visita, né? Mas eu tava lá, plena, né? Gelada por dentro, mas na frente dela eu estava plena, né? Passando segurança, aí fui, conversei e tal, né? Falei, olha, eu vou te dar de plus o dia do desapego. Eu falei, eu venho um dia só pra gente olhar tudo e a gente faz o desapego se você fechar o projeto comigo. Aí ela pegou e falou, tá, eu vou pensar, tal, né? Passou uns dias, ela falou, eu vou fechar o projeto, vamos marcar o desapego. Aí, eu tava no closet dela, em cima da escada, lá no topo, né? Tirando as coisas tudo lá de cima, cheio de sacolinhas, cheio. E tira. Aí ela vem e fala assim pra mim, você conhece alguma loja em São Bernardo? Porque ela mora em Diadema, né? Você conhece alguma loja em São Bernardo que aluga vestido? Porque em Diadema eu não tô achando uma loja legal para alugar um vestido de acordo, né? Aí eu peguei e falei, eu ia começar a falar e tirei uma sacola. No que eu tirei uma sacola, eu abri e eu fiz assim, isso te atende? Um vestido de festa. Eu não acredito que eu nem lembrava mais dele. Aí eu falei, faz assim, vai lá, experimenta, vê se ainda te serve, né? Porque como você não lembrava, não sei se você tá com o mesmo corpo daquela época, experimenta, vê se te atende para essa ocasião, né? E volta aqui. Aí ela voltou vestida, dá uma olhada nisso, achei meu vestido. Agora eu só tenho que me preocupar com a bolsa e com o sapato. Eu falei, calma, a gente não acabou de mexer. E continuei tirando. Pois achamos a bolsa e o sapato que ela tinha comprado para usar naquela ocasião. Conclusão, o que ela economizou de aluguel do vestido, a carteira e o sapato, ela pagou meu projeto. Ai, eu amo, né? Eu amo tudo. O mundo corporativo, Carlos, quando a gente entra para um cliente, né? Que nem projetos de escritório, por exemplo. Você tem a questão da lei da LGPD, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado com a proteção de dados. Geralmente eu preciso do empresário junto comigo para ele me direcionar os documentos que podem já serem descartados, documentos que não podem ser descartados, que ainda tem que guardar. Mas o certo é o quê? Por exemplo, vai para um escritório de advocacia. A gente sabe que hoje os processos, eles têm que ser armazenados de 10 anos para cá, né? De 10 anos para trás, o governo liberou para que fosse descartado, porque você imagina a quantidade de papel que as pessoas não têm que anotar, porque às vezes tem processo que é isso aqui, tem processos que o único processo é tudo isso, né? Então, aí tem todo um cuidado, que nem você vai com uma fragmentadora, você, né, tritura toda a documentação, é levado para o descarte consciente, porque tem lugares certos para ser feito descarte de papel, né? Todo esse cuidado a gente tem que tomar.
E aí, quando você faz o projeto, eu estou dando exemplo de escritório, tá? Quando você faz o projeto de escritório, é mais ou menos a mesma coisa dentro de uma casa. Eu tenho que deixar a rotina de quem está ali dentro do escritório, seja uma única pessoa ou é ali mais os colaboradores, que fique prático para eles poderem usufruir e ter acesso a toda a documentação que eles precisam, né? Que nem, por exemplo, eu fiz um projeto de uma clínica e estúdio de Pilates, né? Então, nesse projeto, é também um formato que você tem que deixar fácil para as fisioterapeutas, não só a parte de documentos, mas principalmente as aparelhagens que elas usam, né? Então, assim, para não ficar bolinha para um lado, elástico para o outro, aquilo tudo misturado na hora que vai precisar, não sabe onde está. Então, a gente separa tudo por, né, dentro de caixas, dentro de cestos, e tudo é etiquetado, Carlos. Por quê? Dentro de um escritório, né, do mundo corporativo, geralmente tem mais de uma pessoa ali dentro, né? Então, e são coisas que todo mundo que está ali, todo mundo usa, né? Então, todo mundo tem que saber onde é que está. Então, tudo é feito com etiqueta para as pessoas poderem se localizar, entende? E se achar. Eu fiz um projeto numa clínica, essa inclusive, né? Eu criei até um sistema de assinatura das fisioterapeutas, porque estava tendo alguns problemas de divergências, de ponto, tal, né? Então, eu sentei junto com a proprietária da clínica, eu falei, olha, vamos montar, né, esse formato para facilitar para a recepção, porque às vezes a recepcionista estava atendendo um paciente, aí a fisioterapeuta vinha para pegar aquele cartão de ponta, sabe? Aí virava aquele Brasil, né? Aí eu falei para ela, vamos fazer separadinho, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Montamos um script que ficou super bom e deu super certo, entende? Então, assim, a gente procura dar algumas ideias para facilitar a rotina de todo o pessoal que está ali dentro do corporativo, né? Assim como dentro da casa da pessoa também, né? Tem as coisas de uso comum, a gente etiqueta, né? Coisas pertence pessoal, nem sempre tem essa necessidade. Mas, assim, o mundo corporativo, eu gosto muito de fazer, porque você entra na cabeça daquele empresário de como ele precisa que o ambiente de trabalho dele esteja funcionando. E é legal isso porque ele transporta aquilo que ele vivencia dentro da empresa, dentro do escritório, da onde ele está, para dentro da casa dele. Sabe? É muito legal isso, quando a pessoa tem a cabeça de aceitar isso, né? Porque, às vezes, tem pessoas que falam assim, não, né? Imagina, eu vou contratar uma personal organizer para vir aqui organizar o meu escritório. Imagina se o cliente meu sabe que isso aqui está desse jeito. Aí que tem que ter essa mudança de chave, sabe? E a pessoa entender que, sim, ela pode ser ajudada, porque quando você trabalha num ambiente que ele está organizado, que você sabe onde estão as coisas, que você não está com aquela bancada cheia de papel que você não sabe onde estão, a tua rotina fica mais produtiva, sabe? As ideias fluem mais rápido do que você se perder. Onde que eu enfiei aquela anotação? Sabe aquela coisa de anotar no papelzinho, no post-it, sabe? E você coloca em algum lugar que você não sabe onde é que está? Então, quando você tem a tua bancada de trabalho organizada, suas gavetas organizadas, né? Porque tudo isso a gente faz. Não é aquela gaveta que você abre que também tem papel, com cabo, com fone, com... Não. Sabe? Tudo tem um lugar certo para estar. Abri a minha gaveta. Essa gaveta minha é só de produtos eletrônicos. Então, ali eu tenho os meus fones, eu tenho meus cabos, eu tenho os meus ring lines, sabe? Para eu poder trabalhar, né? Hoje é quinta, hoje é sexta. Quarta-feira eu fiz um projeto de escritório, né? De uma reforma que a cliente fez e tal, e vou mexer no escritório dela. Então, ali você delimita. Quando a cliente vai precisar
né, pegar as coisas que ela vai utilizar para aquele trabalho daquele dia, ela sabe exatamente aonde está. E é onde eu falo, quando você perde tempo, quando você trabalha numa bancada, num ambiente que está, sabe, carregado de coisas, aquilo vira uma confusão mental muito grande. E você não desenvolve nem o teu trabalho, né? Então, assim, tempo é dinheiro. A gente não pode perder tempo, sabe? A gente tem, o tempo que a gente tem de sobra é para usar pra gente, sabe? Eu vou usar para ir para academia, eu vou usar para ficar com a minha família, eu vou usar para assistir Netflix e comer pipoca. É para isso que eu tenho que usar meu tempo. Não aonde está esse documento do meu cliente que eu não sei onde foi que eu enfiei, porque ele não tinha o lugar certo para estar. Ainda mais quando você lidar com coisas dos outros, porque geralmente no escritório você está prestando um serviço, né? Você presta um serviço para alguém, seja um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, um escritório de arquitetura, você está prestando um serviço para alguém. Então aqueles documentos que estão ali não são seus, é do teu cliente. Então você tem que ter cuidado com isso, né? E quando você tem um ambiente que aquilo não tá legal, não tá, sabe, que tá tudo bagunçado. Você imagina se teu cliente chega ali e pega a tua mesa daquele jeito, né? Que visão que essa pessoa vai ter de você? Porque se ela vê uma mesa desse jeito, ela vai pensar como? Se ele faz isso aqui dentro do ambiente de trabalho dele, é desse jeito que ele está cuidando da minha empresa. Ele está cuidando do meu processo. Você entende? Então, assim, é aquela coisa impactante. Nós somos muito visuais, né? Tudo a gente compra com os olhos. A gente come com os olhos, né? A gente contrata com os olhos. E quando você passa por uma situação dessa meio que caótica, você perde totalmente a confiança naquela pessoa que você está contratando. E o empresário perde totalmente a confiabilidade dos seus clientes, dos seus pacientes, seja o que for, né? Então, por isso que às vezes eu falo assim, a organização sim é para todo mundo. É para todo mundo e é para todos os setores e para qualquer lugar, sabe? E às vezes a pessoa fala assim, ai, mas essa coisa de organização é coisa para gente que tem toque. Não. Sabe, não é. E eu sei, porque não é porque eu sou personal organizer, mas é porque eu sei disso, porque eu vivencio isso dentro da minha casa. Eu tenho os relatos das pessoas na qual eu passei dentro das casas, dentro de um escritório, sabe, dentro de qualquer lugar, que a pessoa fala isso para mim. O quanto a vida dela mudou, sabe, depois que foi feita a organização. Num escritório, sabe, onde ela enxerga tudo, ela precisa de uma pasta, de uma caixa arquivo, de coisas de um cliente dela, sabe, que antes ela não achava, porque estava naquela bagunça toda, né? E aí quando você faz um projeto, você deixa tudo organizado, seja por letra, seja como for melhor para a cliente poder encontrar aquilo, a pessoa que está me contratando, entendeu? Mas é isso, Carlos, a gente só muda o endereço, sabe? A gente só muda o endereço. Mas uma coisa que eu falei, isso num grupo de network que eu faço parte, eu falei assim para eles, que só tinha CNPJ, né? Aí eu falei assim, que todo mundo é CNPJ, né? Aí o pessoal levantou a mão, sim. Tá, como é que você cuida da sua empresa se você não está cuidando da sua casa? Um reflete no outro. Tá tudo muito ligado. O que eu faço na minha casa, eu faço no meu trabalho. E o que eu faço no meu trabalho, eu vou fazer na minha casa. Fato. Você não é uma pessoa certinha num lugar e na outra... Ninguém consegue ser assim. Vou te contar um case que eu tive de uma cliente minha, ela tem TDAH, né? Eu tenho, uma das minhas especializações é inclusiva.
né, que engloba público que tem TDAH, que tem autismo, Down e compulsivo, né? E essa cliente minha, eu faço parte de alguns grupos de network e mesmo de grupos de WhatsApp de vendas e tal. E aí eu postei uma publicação minha num grupo desses, né? E a pessoa pegou e me chamou, né? Aí ela falou para mim, olha, estou precisando, eu tenho TDAH e tal, e eu perco a hora todo dia antes de ir para a faculdade, porque eu não acho meu uniforme. Aí eu marquei a visita, fui na casa dela, né, vi como é que tava, tal. E quando ela me falou que ela tinha TDAH, a pessoa que tem o TDAH, o tempo dela corre diferente da gente, né? Isso é uma questão no cérebro. E então, para mim, o que é 5 minutos para ela é meia hora e ela não tem essa noção de tempo, né? E perde muitas coisas muito fácil, então ela se desperdiça, né? Eu tô aqui conversando com você, passou um avião, ela, sabe? Muda de assunto, né? E aí, quando eu fui na casa dela, ela me explicou toda essa situação, ela falou assim, eu tô para perder o meu semestre na faculdade por conta disso, porque eu perco a hora todo dia. Então, assim, ela não tinha um hábito de um cronograma de como ela seguir tal horário, você vai parar o que você está fazendo, porque você tem que tomar banho, você tem que comer, você tem que se trocar para ir para a faculdade. Então, ela não tinha isso com ela. E a questão, né, ela fazia enfermagem, então ela tinha todos os apetrechos que ela tinha que levar, jaleco, essas coisas. Ela não sabia onde estava, porque realmente estava tudo junto e misturado. Sabe aquele armário que você abre, que você fala assim, o mundo de Nárnia está aqui? Era isso. E aí eu fiz o projeto na casa dela, e foi muito legal, porque ela tem 2 armários, né, na casa, e ela tinha coisa dela nos 2 armários e do marido nos 2 armários. Então, assim, quando ela precisava pegar alguma coisa, imagina uma pessoa com TDAH que já tem toda essa dificuldade de concentração, de foco, né? Ela se perdia porque ela não sabia qual armário que ela tinha deixado. Então, era isso que fazia ela ficar perdendo tempo. Então, ela já perdia o tempo por ela não conseguir se organizar. E aí ficava nessa coisa, não tá nesse quarto, não tá nesse quarto, né? Aí eu falei assim para ela, vamos fazer uma coisa, já que tem coisas dos 2, nos 2 armários, vamos centralizar todas as coisas em um armário e no dele, no outro armário. Tá bom, vou conversar com ele. Conversou o marido, falou, o que for melhor para você, eu quero resolver sua vida, tá? Fizemos. E foi legal porque no 3º dia que eu tava lá, ela falou assim para mim, você acredita que meu marido perguntou se você já tinha acabado? Porque ele tá adorando o quarto dele, como que tá. Eu falei, nossa, que bom. Eu falei, e você? Como que está para você? Lógico que eu não tinha acabado ainda, mas o que eu priorizei? O uniforme dela. Eu falei, eu preciso centralizar tudo que é o uniforme dela num único lugar. Ela não pode ter uniforme nos 2 armários e em várias partes dentro do guarda-roupa. Porque ela não pode perder esse tempo. Porque ela já perde tempo, né? Porque ela não consegue se organizar com o relógio. Então, eu tenho que centralizar isso para ela. Ela falou assim, Luciana, você está aqui desde anteontem. Eu consegui sair de casa no horário de 3 dias. Ela falou, porque eu abri o meu guarda-roupa, eu sabia, meu uniforme está aqui. Eu não tinha que ficar procurando. Ela falou, eu consegui sair de casa. Aí, terminei o projeto na casa dela, claro que é outra amiga. Eu falei assim, vira tudo amiga. Depois eu voltei para fazer a parte do ateliê dela, porque ela também adora artesanato e tal, e fui fazer o ateliê dela. Mas, assim, para mim foi muito gratificante, porque foi o meu primeiro projeto de inclusiva que eu fiz. E para mim foi um sucesso. Porque você precisa ver o depoimento que ela me escreveu depois. Sabe, da mudança que eu fiz na vida dela, com os detalhes que eu procurei cuidar, né? E o planner que eu montei junto com ela, sabe? Com horários, tudo certinho para ela seguir, para que ela não se perdesse mais, né? É claro que isso é uma coisa, é o que eu falo, Carlos, a organização, ela é um hábito. Você não vai conseguir, por exemplo, eu entrei na sua casa hoje, né? Você tem o teu mundo de Nárnia dentro do guarda-roupa, eu entrei e você vai falar assim,
agora eu vou fazer isso certinho. Do dia pro outro você virou a chave. É dia após dia. É dia após dia. Só que você tem que praticar. Quando você vai praticando, você vai querer tudo. Na vida é assim, né? Eu vou pra academia, eu tenho que ir todo dia, acaba virando hábito, então isso para mim vira uma constante, né? A organização é a mesma coisa. Eu tá lá arrumado. Se eu começar, tirei da casinha, usei, voltou para casinha, eu vou criando esse hábito da manutenção, né? Então eu consigo manter aquilo que foi feito, que estava organizado, entende? Então, assim, isso é uma questão da pessoa também, virar a chavinha. Mas, assim, para ela, foi muito bacana. Foi muito bacana. Esses tempos atrás, fiz um projeto também na casa de uma cliente, a filhinha dela com TEA. E até esse escritório que eu fiz anteontem foi na casa dela, né? Também. Quando eu acabei o projeto, a menininha acabou de fazer 4 anos. Assim, no último dia, a menininha saiu da escola, aí ela veio com uma florzinha que ela pegou no jardim da rua e me deu. E a pessoa que tem TEA, ela tem essa dificuldade de socializar, né? Ela precisa criar uma confiança muito grande para ela conseguir interagir com você, né? E no último dia ela veio e me deu uma florzinha e foi pro quarto chorar. E aí eu perguntei para a mãe dela, né? Eu falei, por que ela tá chorando? Ela falou, porque hoje é seu último dia. E ela se afeiçoou muito a você. E aí, essa semana que eu fui fazer o escritório, a menininha, eu cheguei lá, ela veio, me abraçou e ficou comigo e tal, né? Eu falei, e aí, o seu quarto, como tá? E ela é super organizada. Aí eu falei, então, a tia tem que guardar esses tic-tac. Onde tá? Ela foi direitinho na caixinha, certinha do tic-tac. Eu coloquei, ela falou, tia, nessa caixinha. Quando você veio, você arrumou, e agora eu sei que meus tic-tacs estão aqui. E a mesma coisa. A mãe, quando eu acabei o projeto no final do ano, você não tem noção da transformação que você fez na nossa vida. Sabe? Então, quando você pega... essas pessoas entram na vida da gente, sabe? Isso para mim é mais que um case de sucesso. Sabe? É a certeza de estar no caminho certo. É a certeza de que eu transformo realmente a vida da pessoa que me contrata.